Boa tarde, Paula. Olá, Telma. Durante muitos anos foi jornalista no Expresso. O que a levou a criar o blog A Vida de Saltos Altos? Olha, o blog nasceu já há 9 anos e na altura até nasceu de uma necessidade de conseguir atrair públicos femininos ao site do Expresso. E começou por ser até uma coisa muito sexista, posso dizer, muito da guerra dos sexos, um registro muito de humor. Depois foi mudando ao longo dos anos com a entrada de outras mulheres, que iam escrevendo sobre o que era ser mulher em Portugal. Nos últimos 3 anos voltou a ser feito só por mim e eu achei que estava na altura de nos focarmos em algo primeiro essencial, que era a igualdade de género. Talvez porque eu própria despertei para a realidade de que a igualdade ainda não é algo concreto no nosso país, nem muito menos no mundo. E qual é que tem sido a reação do público em geral às suas publicações, nomeadamente a reação dos homens? Olha, eu acho muito interessante. Primeiro, há muita procura. As pessoas querem ler sobre estes temas, seja porque se revêem, e há muita gente que se revê nas temáticas que eu abordo e que me mandam mensagens, e-mails, a agradecer os textos, a contribuir com ideias, a dizer, olha, nunca tinha pensado nisto e realmente vou refletir um bocadinho. E depois tens as outras pessoas todas que não acham piada nenhuma e que acham que isto da igualdade é quase só um esterismo coletivo das mulheres, que não têm mais nada para fazer, porque como já podemos votar e já podemos ir para a faculdade e já podemos trabalhar, que já não há necessidade de falar destes temas. Portanto, eu acho que esta dicotomia de opiniões é muito relevante e mostra-nos que é preciso continuarmos a debater estes temas. Há muita gente que ainda nem sequer os percebe, mas que fica com comichões quando lê um tema, seja sobre disparidade salarial, seja sobre violência doméstica. As pessoas ficam muito desconfortáveis e acabam por clicar. Portanto, é porque estão curiosas. Mas acha que existe mais procura por parte dos homens e que a opinião deles é mais negativa em relação aos temas que costuma apresentar? Olha, os homens eu acho que apresentam mais resistência. Eu não gosto da generalização porque não são os homens todos, há muitos homens que também leem, se revêem, partilham e ajudam a um debate construtivo sobre estes temas, mas a larga maioria do público masculino que clica na Vida de Saltos Altos muitas vezes não concorda nada, acha tudo uma palermice e recorre muito ao insulto. Portanto, se eu for ver a partilha dos textos nas redes sociais, é muito comum insultarem-me, fazerem apreciações sobre a minha aparência, sobre a minha vida afetiva, sobre o meu percurso, sei lá, com quem é que eu ando a dormir para poder escrever uma coluna daquelas, como é que me pagam para escrever aquilo. Portanto, aqueles estereótipos todos que estão associados a mulheres que têm visibilidade acabam por me ser direcionados em jeito de insulto. Mas isto também não quer dizer que não haja muitas mulheres que me insultam. Há muitas mulheres que não se revêem nesta mensagem, que acham que é um disparate, e que por acharem que é um disparate, sentem-se automaticamente na posição de me poder insultar. Portanto, o insulto é algo diário para alguém, acho eu, principalmente sendo mulher, sendo uma mulher jovem, que eu acho que isto também ainda faz confusão a muita gente, a dar opinião na praça pública. A Paula considera-se uma feminista? Sim, totalmente. Gostava de um dia só ser humanista, mas para já ainda precisamos do feminismo. Sim. E como é que define, porque muita gente ainda tem dificuldade em perceber, como é que define o feminismo? Essa é uma belíssima pergunta, porque eu acho que grande parte da discussão muito pouco construtiva que existe em torno destes temas tem a ver com a falta de noção do que é que significa a palavra feminismo. E eu costumo sempre dar esta, olha, vai ao dicionário, que é uma coisa que nós aprendemos a fazer em garotos e que parece que nos esquecemos quando chegamos à fase adulta e não conseguimos perceber uma palavra, e então a primeira opção é, bem, vou disparatar já e dizer que não concordo. Porque o feminismo é muito claro, e o dicionário mostra, para quem tiver dúvidas, há muita gente que acha que é o contrário do machismo. E isso é totalmente enganador, porque o feminismo, ao contrário do machismo, não preconiza a supremacia de um género sobre o outro. Quer dizer, nós estamos aqui a falar das mulheres vão dominar o mundo e mandar nos homens. Não é isso. O feminismo prevê a igualdade de direitos, de oportunidades, de respeito, de dignidade entre homens e mulheres. De liberdade, não é? Liberdade, ou seja, todas estas questões que são estruturais, ou seja, não deixando... Nós temos diferenças biológicas. Isto é inegável.
mas não são essas diferenças biológicas que nos definem enquanto cidadãos. E, infelizmente, enquanto cidadãos, a forma como homens e mulheres são tratados continua a não ser igual. E essas diferenças também acabam por achar que são motivos para nos diminuírem a nós. Sim, sim. Aliás, quer dizer, o machismo assenta muito neste menosprezo e discriminação sobre o sexo feminino. Continuamos a achar que a mulher não é, sei lá, imaginemos, intelectualmente tão apta, que profissionalmente não pode chegar a um cargo de poder, porque é mulher, obviamente. Realmente nós temos aqui, sei lá, são mais de 20 séculos de uma construção social que está assente nos papéis de cada um. A mulher está sempre associada à maternidade, e hoje em dia uma mulher que não queira ser mãe é vista como quase uma ave rara, não é? Porque é o lugar das mulheres, nós estamos cá para ter filhos, mas também estamos cá para fazer muito mais outras coisas, e podemos simplesmente não querer fazer aquele papel que a sociedade construiu e que nos diz que é o nosso suposto papel aqui. Eu acho que as pessoas ficam... Há muito receio de mexer nestes papéis. Portanto, imaginemos, durante uma boa parte da história da humanidade, quem sustentava a casa era o homem. As mulheres não tinham acesso sequer ao mercado laboral, não tinham acesso sequer às escolas. Portanto, há aqui isto, é toda uma bola de neve. Hoje em dia, olhando para Portugal, quer dizer, a maioria das pessoas que são formadas são mulheres. Está há mais de 20 anos que há aqui um crescimento gigante em termos académicos das mulheres. Já se começa a falar de que se calhar era possível criar cotas para homens para entradas nas universidades, porque os valores são muito dispares. Se há mais de 20 anos isto acontece, como é que a disparidade salarial continua a ser tão grande? Não é por falta de capacidade, não é por falta de percurso, não é por falta de ferramentas. Há aqui um entrave muito óbvio e que está assente, obviamente, numa discriminação de género. Sim, porque até em Portugal nós temos a maior percentagem dos doutorados são mulheres. São mulheres, mas isto depois não se traduz em ascensão de carreira. É muito difícil para as mulheres, porque começam a ser questionadas muito facilmente sobre que a mulher vai ser mãe. Antes vai ser mãe, não tem tanto tempo para a carreira. Parece que aqui ninguém se lembra que os homens também são pais. Não é? Sim. Portanto, também supostamente também deviam passar mais tempo com os filhos, mas ou seja, nós achamos que a responsabilidade máxima é da mulher. E como há uma série de responsabilidades máximas da mulher que estão totalmente enraizadas, obviamente vamos travar aqui a progressão dela noutras áreas. A carreira é uma delas. Sim. Obviamente que isto depois está diretamente ligado à capacidade económica das mulheres, que muitas vezes continuam a ter menos dinheiro do que os homens. Isto aqui é tudo uma bola de neve, as coisas estão todas ligadas. Sim. Em termos de comunicação social e dos canais televisivos, nomeadamente, nós temos alguns programas e também publicidades em que se pode assistir a padrões sexistas e que muitas vezes criam estereótipos sobre as mulheres. Em termos da comunicação social, qual acha que deveria ser o papel destes na mudança de mentalidades? Olha, eu acho que há uma discussão muito grande sobre o dever social do jornalismo. E eu acho que esse dever social, que na realidade foi a base do jornalismo, o questionar o que está mal, o questionar os poderes instituídos, o questionar aquilo que são as normas, mas que não estão corretas. Isso fez parte da história do jornalismo e é por isso que é tão importante termos jornalismo livre numa sociedade democrática. Agora, quando pensamos nos últimos anos, acho que há um declínio dessa noção da necessidade do jornalismo enquanto uma voz ativa para agitar consciências e educar um bocadinho as massas. Eu lembro-me, por exemplo, enquanto jornalista, muitas vezes eu, por exemplo, queria escrever sobre temas como a violência doméstica, que é uma realidade atroz no mundo inteiro, que afeta a vida de milhões de pessoas, principalmente as mulheres. Não é que os homens não sejam também vítimas deste tipo de situações, mas é inegável, as estatísticas mostram, as mulheres são muito mais vítimas e alvo destas situações, e lembro-me de editores me dizerem, mas quem é que quer ler sobre isso? Este tipo de temas, durante muito tempo, não era notícia, assim como o assédio sexual, também não era notícia. Mas pronto, depois de repente, agora toda a gente fala do assédio e já volta a ser importante. E aí não deixa de ser curioso que foi, e volta a ser importante porquê? Porque uma publicação grande internacional fez uma investigação de fundo, relembrando que esse é o seu papel também.
não é? Portanto, foi escavar, chegou à história e hoje em dia já toda a gente fala deste tema, mas que deveria ter sido falado ao longo das últimas décadas e que não foi. É um bocado estado para lá. Agora, eu acho que é essencial termos um jornalismo livre e que não se demita da sua função de ativismo, porque o ativismo pode ser, por exemplo, uma escolha editorial. Eu, enquanto editor, se escolher abordar este tipo de temas, eu já estou a fazer ativismo, eu já estou a agitar mentes. Ao escolher só fazer fé divers ou só fazer temas que envolvem, imaginemos, a política, a economia, sem questionar aquilo que é a nossa estrutura, quer dizer, isto é uma escolha. Portanto, quem escolhe pode perfeitamente pensar que tem um dever de educar a população. Uma das outras questões que eu tenho é que já se passaram 40 anos desde que houve então a reforma do Código Civil e ao longo destes anos continuou-se a tentar e a desenvolver medidas para que se consiga atingir então esta igualdade de género. Como é que acha que se encontra neste momento a situação em Portugal relativamente aos direitos da mulher? Acha que já está o trabalho todo feito em termos legislativos, em termos de políticas de promoção da igualdade? Ou como é que acha Eu acho que Portugal tem feito avanços incríveis. E a lei tem sido aqui um motor de arranque para muitas questões que eram essenciais. Quer dizer, basta pensarmos que não é assim tão longínquo o tempo em que a lei previa que a mulher devia obediência ao homem, ao marido, ao pai, em Portugal, em que os maridos podiam abrir a correspondência das mulheres, em que a mulher não podia abrir uma conta no banco. Nós, quando pensamos na Arábia Saudita, achamos que aquilo nunca vai mudar, isto era Portugal há 50 anos. Pronto, portanto, muito mudou e nas últimas décadas, temos aqui reformas como a questão do aborto, a questão da lei da paridade nas listas, na política. Agora até mesmo esta lei das cotas de género na administração pública. Quer dizer, há aqui indicadores muito claros de que nós estamos no bom caminho, mas não chega. Não é? Há muito por fazer ainda. A igualdade não é uma realidade no nosso país. E está na altura, se calhar, de muita gente tirar um bocadinho a cabeça debaixo da areia e perceber, ok, não, vamos enfrentar isto todos juntos. Porque as questões da desigualdade não nos afetam só a nós mulheres, afetam o coletivo. Enquanto toda a gente não perceber que realmente uma sociedade mais par é uma sociedade mais equilibrada e que esse equilíbrio nos vai trazer muitas vantagens, seja a nível da justiça, da economia, do desenvolvimento do país, eu acho que enquanto as pessoas não fizerem esse clique de que isto é para o bem coletivo, vão continuar a ter muitas resistências e não é para o seu próprio bem. Eu gostaria de saber também a sua opinião e de uma forma muito direta, acha que em Portugal continuamos a viver então numa sociedade machista, mas camuflada? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E é muito interessante porque, nós temos estado aqui a falar de questões que são as questões grandes, não é? Mas o machismo é muito visível nas pequenas subtilezas. Há pouco falávamos disso, por exemplo. As dinâmicas familiares. Já está totalmente enraizado qual é o papel do homem e da mulher. Sim. Exemplos práticos daqueles que a gente pode perceber. Almoço de família, regra geral, são as mulheres que se levantam para tirar os pratos da mesa, para trazer as sobremesas. É muito normal que os homens fiquem sentados e que não participem neste tipo de coisas. Porquê? Porque se continua a achar que tudo o que faz parte da esfera doméstica é a responsabilidade da mulher. Assim como as questões da parentalidade. A mulher é que tem de ficar em casa com o bebê. Porque amamenta, então e se não amamentar? Não é? Então e se não quiser ficar, além do período que fisicamente necessita? É a pior mãe? É a pior mulher? Há aqui um juízo de valor que é recorrente e isto é uma coisa diária do nosso cotidiano, que as mulheres são muito questionadas em tantas coisas, seja nas questões da maternidade, seja nas questões da decência, não é? A forma como andam vestidas, a forma como falam, se são gordas é porque são gordas, se são magras é porque são magras, se vão de mini-saia é porque vão de mini-saia, se vão vestidas com, sei lá, com umas roupas que podem ser mais masculinas é porque estão vestidas ao homem, ou seja,
estamos constantemente a ser julgadas e é muito difícil ser-se livre enquanto mulher em Portugal. Não é só em Portugal, um pouco por todo o mundo, mas olhando para a nossa realidade, realmente ainda faltam-nos aqui muitos passos, porque este machismo está totalmente enraizado nas nossas mentalidades, até na forma como educamos os miúdos. Imaginemos, eu ultimamente tenho ido a festas de crianças e reparo nesta subtileza. Quando se vê um menino, é sempre aquela coisa, ai, estás tão forte, estás tão grande, que esperto. Se vimos uma menina é logo, que linda, és uma princesinha, que vestido tão bonito. Isto diz muito daquilo que ainda é a nossa visão para homem e mulher. O que é que cada um de nós deve ser, qual é o papel de cada um de nós, aquilo que nós não devemos ser, porque na realidade é o papel do outro, e se nós o quisermos fazer, estamos aqui a baralhar um bocadinho a ordem das coisas, e obviamente depois muita gente sente resistência a essa mudança. E é mais fácil tentar descredibilizar e menosprezar uma mudança Sim. que nos vai fazer bem a todos, do que lá está, enfrentar e percebermos, ok, vamos mudar porque faz sentido. Porque não faz sentido uns serem cidadãos de primeira, outros serem cidadãos de segunda. E infelizmente isto ainda acontece muito. Pois. Como é que acha que seria o mundo se as mulheres tivessem mais poder e tomassem mais poder e mais possibilidade de tomada de decisão? Isto é um bocadinho futurologia, Sim. Não é? Mas temos muitos estudos desenvolvidos por organismos que se dedicam a estas temáticas que nos mostram que as sociedades, quanto mais equilibradas nestas questões da igualdade, são sociedades com um potencial de evolução muito maior. Era aquilo que falávamos, seja em termos económicos, seja em termos sociais, seja até mesmo enquanto a promoção da paz. Eu acredito que se as mulheres estivessem mais envolvidas nos cargos de poder, na liderança dos países, na gestão das nações, muito provavelmente estes cenários consecutivos de guerra que temos hoje em dia, provavelmente poderiam diminuir. Mas infelizmente isto ainda é tudo futurologia, porque ainda não chegámos lá. Espero que um dia a gente consiga chegar lá e que depois se possa fazer essa apreciação. Muito obrigada então. Obrigada eu. E espero voltar a vê-la. E obrigada pela colaboração. Obrigada.